O universo possui inúmeros mistérios sem explicação, gerando dúvidas, mistérios e pânico em diversas pessoas quando passam por situações sobrenaturais. O que seriam as estranhas criaturas que habitam locais sombrios e parecendo esperar, sabendo que a próxima vítima estaria para chegar e fazendo até os mais céticos ficarem perplexos com o seu avistamento? Bem, o relato a seguir é justamente sobre este estranho fenômeno. Olá, meu nome é Alexandre, e o relato que eu vou contar aqui aconteceu comigo, e garanto, afirmo que foi verídico. Talvez para as pessoas incrédulas e o que passaram por nada sobrenatural tenham dificuldades de acreditar, mas como disse antes, eu garanto que foi verdade, pois passei por tudo isso que vou relatar agora. Eu nasci e cresci em uma família humilde. O meu pai trabalhava em uma fábrica que manufaturava peças mecânicas e não ganhava muito não. O seu salário era o suficiente apenas para manter as despesas básicas da casa, sem permitir luxos e outros gastos adicionais. Mas eu não posso reclamar, pois, embora eu tenha tido uma infância simples, sem regalias, os meus pais sempre foram carinhosos e amigos, e tudo que eu sou hoje devo a eles. O tempo foi passando, eu e meus irmãos fomos crescendo, e naturalmente cada um tinha um sonho e um projeto de vida. Eu queria muito ser um engenheiro civil, mas o curso era muito caro, e nós não tínhamos recursos nem para pagar o cursinho, para o vestibular e o que diria então a faculdade. Nessa época eu trabalhava em um escritório de contabilidade perto de casa, e ganhava muito pouco. O salário não dava para nada. Mas mesmo assim, ralei muito, estudei até de madrugada e finalmente consegui passar no vestibular para o curso que eu tanto sonhava. Finalmente, se tudo corresse bem, seria um engenheiro civil e poderia trabalhar na área em que eu tanto sonhava. Só que, para fazer o curso após ter passado no vestibular, eu teria que ter um emprego que ganhasse mais, pois os gastos seriam maiores. Comecei então a procurar uma atividade em que eu poderia trabalhar ganhando pelo menos o suficiente para sustentar os custos básicos da minha nova carreira. Por semanas, eu procurei através de jornais, amigos e agências de emprego, e nada. As vagas que surgiam exigiam experiência e um grau de estudo especializado. Sem contar que, naquela época, 1983, havia muito desemprego e as vagas oferecidas haviam se reduzido. Foi então que, através de um amigo de minha tia, surgiu uma oferta de emprego um tanto estranha, mas com um salário bem melhor do que eu ganhava no meu tradicional emprego, o que me ajudaria em muito. O que eu não sabia era que esse emprego mudaria por completo a minha forma de pensar sobre o nosso mundo e, ao mesmo tempo, deixaria marcas traumáticas em mim até os dias de hoje. Vocês devem estar imaginando que emprego seria esse, e com razão. Pois bem, a vaga era de vigia noturna em um hospital abandonado. Isso mesmo. Havia em São Paulo um hospital que foi interditado pelo governo, devido ao seu estado precário de má conservação e pela possibilidade de poder ocasionar acidentes às pessoas que ali transitavam. Também existem comentários de que na época do seu funcionamento ali aconteciam falcatruas, desviando a verba destinada à saúde para outros fins. Bem, no Brasil isso é normal, né? Então, em uma determinada data, o hospital foi lacrado, com todos os equipamentos existentes, arquivos e demais materiais em seu interior. Para se evitar invasões e para manter os vândalos afastados, existia a necessidade de se manter vigias no local 24 horas por dia. Os turnos eram divididos em 12 horas, das 6 às 18 e das 18 às 6.
Para quem estivesse no turno da noite, a escala de trabalho era uma noite sim e outra não. Para mim seria ótimo, pois eu poderia estudar de dia. E como era uma noite sim e outra não, daria para dedicar uma grande parte do meu tempo aos estudos. Pensei bem a respeito e, embora eu tivesse medo desse tipo de coisa, trabalhar de segurança ainda em um hospital abandonado, eu acabei aceitando, pois o dinheiro e o tempo disponível cairiam muito bem para o que eu estava precisando na época. Então providenciei toda a documentação, assinei o contrato, marcaram um dia para eu começar. Nos primeiros dias fiz um treinamento sobre táticas de segurança, procedimentos em caso de ataques de bandidos, legislação, alguns tópicos sobre o direito criminal, nada avançado, é claro, e o que eu mais gostei, defesa pessoal, e esse foi muito bom. Também tive um curso de tiro, em um stand próprio para isso. O meu material de trabalho era o uniforme azul com cinza, um cacetete, um revólver 38 e um cap, um radiocomunicador, coturno e uma jaqueta azul marinho. Pensei comigo, para prepararem tanto os vigilantes, é porque o negócio não deve ser tão tranquilo assim. Após tudo isso, agendaram um dia em que eu iria começar no meu local de trabalho. Lembro como se fosse hoje, 4 de julho de 1983, uma segunda-feira. Pois bem, chegou o dia, e lá fui eu para o local de trabalho. Chegando lá, me assustei com o que vi. Um prédio enorme, onde foi o hospital, com mais de 10 andares, um pátio também muito grande e tudo abandonado, com sujeira em tudo. O vigia que estava no local me mostrou tudo e onde ficavam as chaves de energia para o acionamento da iluminação. Não existia iluminação em tudo, pois os circuitos elétricos estavam deteriorados. Conversando com o vigia, achei estranho o que ele comentou. Ele me disse que estava ali só há poucos dias, porque o vigia anterior foi embora misteriosamente. Ele comentou que esse vigia ficava à noite, e que um dia de manhã, quando o outro chegou para rendê-lo, ele não estava em seu posto de trabalho, e nem em nenhum outro local. E nem apareceu para pedir a conta e receber o seu pagamento. Simplesmente tinha sumido. Tinham até aberto um BO na polícia sobre o caso. Ele também disse que coisas estranhas aconteciam no local. Comentou que ele ficava na casa de vigia, a qual fica bem no meio do pátio. E com isso podia ver o prédio todo por fora, e que à noite, principalmente depois das 22 horas, ele ouvia barulhos no prédio e via luzes acenderem e apagarem. Perguntei a ele então se não havia ido verificar o que era, e ele disse que não. Então comentou: "Eu só estou quebrando o galho aqui. O outro vigia já sumiu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Dizem que ele abandonou o emprego e voltou para o norte, de onde ele veio. Dizem que ele nem recebeu o pagamento. Eu é que não vou me arriscar à toa. Vai saber o que tem a mais nesse lugar. Boa sorte para você." E depois pegou suas coisas e foi embora. E foi assim que começou o meu primeiro dia de trabalho, com uma história de arrepiar. Depois daquilo já fiquei com os cabelos em pé, e já estava anoitecendo. Após me instalar na casa de vigia, que era uma sala no meio do pátio do hospital com 4 janelas, uma em cada parede e uma porta de ferro, dentro tinha uma mesa com telefone, acessórios de escritório como canetas, blocos de papel, grampeador, etc, etc. Era bem confortável, tinha até um sofá e uma TV. Em certos pontos do prédio do hospital foram instalados relógios de ponto, onde eu deveria registrar minha passagem nos horários pré-determinados. Então, eu tinha os horários de ronda para fazer durante a noite e a madrugada. Lá da sala da segurança eu podia ver o prédio todo e o pátio também. Chegando às 19 horas, eu comecei a fazer a minha primeira ronda. Então, entrei no prédio do hospital e fui passando pelo corredor central. Vocês nem podiam imaginar a sensação horrível de entrar sozinho em um local desses. Tudo meio escuro, pois só algumas lâmpadas funcionavam. Salas fechadas com aquelas janelas de vidro nas portas.
passando por escadas e mais corredores diversos. Então fui subindo pelas escadas, é claro, pois os elevadores não funcionavam. Acredito que por estarem danificados pelo tempo. Eu passava pelos andares e corredores registrando nos relógios de ponto posicionados estrategicamente a minha passagem. A pior parte era o subsolo. Lá haviam mais salas e corredores e um local de estacionamento para o qual era totalmente escuro. E o pior, lá embaixo tinha uma sala com uma plaquetinha na porta dizendo necrotério. Sim, era lá que deixavam os corpos daqueles que haviam falecido no hospital quando o mesmo estava em funcionamento. Eu passava rapidinho nessa ala do prédio e subia que nem um raio. Eu achava um absurdo deixarem alguém sozinho fazendo a segurança de um local como esse. Era fácil alguém se esconder por ali e pegar de surpresa quem estivesse passando, que no caso era eu. Mas fazer o quê? Acho que era para a empresa de segurança economizar com funcionários, sei lá. Bem, fiz minha primeira ronda e voltei para a sala de segurança, trancando obviamente a porta de ferro por dentro. De vez em quando eu olhava pelas janelas para ver se havia algo de anormal em algum local do prédio. Mas nada, tudo normal. Mais tarde, às 21 horas, fui fazer a próxima ronda. Durante essa ronda ouvi um barulho nos andares superiores, parecendo mais que foi no 5º andar. Fui dar uma olhada já com a lanterna na mão e com a mão no revólver. Não é preciso dizer que eu estava com todos os pelos do corpo arrepiados a esta altura, mas graças a Deus não vi nada. Tudo estava normal. Pensei que talvez fosse algum rato derrubando algo. Voltei para a sala de segurança e fiquei por lá. Fiz minhas rondas posteriores terminando pela manhã. E além do barulho que ouvi no 5º andar, mais nada de anormal ocorreu. Tirei minha folga no outro dia. Na quarta-feira, estava de volta pronto para começar outra ronda. Nessa noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, eu estava na sala de segurança e lá pelas 22 horas, quando vi passar pela janela um vulto. Corri para ver o que era, mas não vi nada. Com cuidado, saí com a arma na mão para examinar o local. Mas não havia nada. Olhei em volta e nada. Voltei para a sala de segurança e fiquei com os olhos abertos. Depois, observando pela janela, vi uma luz acender no 5º andar, em uma das salas de lá. Avisei a central pelo rádio e subi para verificar. Quando cheguei lá, não havia nenhuma luz acesa. Examinei o local, desci. Fiquei muito assustado com aquilo. Quando subi para fazer a ronda das 23 horas e estava entrando no 6º andar, levei um baita susto. Quando olhei para o fundo do corredor, havia uma pessoa parada bem no final, olhando para mim. Não dava para ver como era essa pessoa, porque ela estava fora da área de iluminação. Eu só via o perfil dela. Então perguntei quem era e mandei que ficasse parada. Saquei a arma e a apontei na direção dela e fui andando. Nisso, ela virou e entrou no outro corredor do andar. Eu corri e quando cheguei lá, não a vi mais. Examinei todas as salas do andar e não havia ninguém. E não dava para aquela pessoa ter saído porque a saída era por onde eu tinha chegado. Sem achar nada, continuei com a minha ronda, mas com a arma na mão e com muito mais atenção. Quando estava descendo para voltar à sala de segurança, escutei barulhos nos andares de cima novamente, como se alguém estivesse arrastando cadeiras ou mesas. Voltei para lá, mas não vi nada. Quando me virei para sair do andar, vi um vulto passando de uma sala para a escada de acesso. Corri para lá, mas não havia ninguém novamente. Neste ponto, eu já estava super assustado e também estava quase pedindo reforços. Mas pensei, se fizesse isso, a minha imagem como iniciante iria ficar prejudicada. Então resolvi esperar. Amanheceu e fui embora para mais um dia de folga. Na sexta-feira voltei, para mais um turno. E comecei a trabalhar preocupado devido aos acontecimentos ocorridos no último turno. Foi anoitecendo e a preocupação foi aumentando. Havia até um pedido para a chefia designar mais alguém para ficar comigo.
mas disseram que para este posto de serviço não era necessário. Um só segurança era o suficiente. Perguntaram por quê, e eu desconversei. Deixei para lá. Eu já estava altamente preocupado com aquele lugar. O que havia ali, afinal? O que seriam aqueles vultos? E aquela pessoa que virou no corredor e desapareceu? Estava muito assustado e só de chegar lá o meu coração já acelerava naturalmente. Bem, cheguei e comecei a prestar atenção para ver se não acontecia algo estranho. Comecei minhas rondas e quando chegou na ronda da 1 da madrugada, eu tinha que descer para o famigerado subsolo, onde ficava o antigo necrotério do hospital. Eu nem preciso dizer o que nesse momento eu estava sentindo, quase tendo um infarto de tanto medo, mas tinha que ir para registrar a minha passagem por lá. Fazer o quê? Desci as escadas com a lanterna acesa e já com o revólver na mão, como se eu estivesse esperando algo por lá. Passei por algumas salas, sendo que o relógio de ponto ficava no final do corredor, após o necrotério e na saída para o estacionamento, o qual era uma penumbra só. Eu ficava pensando comigo mesmo, onde fui me meter? Será que vale a pena tudo isso? Acho que vou desistir. E coisas assim. Bem, fui passando pelo corredor e quando fui passar pela porta do antigo necrotério, que era uma sala apenas, com algumas mesas e móveis no canto, eu escutei algo. Nessa sala tinha aquelas portas com janelinhas de vidro, que dá para ver dentro. Então, eu fui dar uma olhada, de fora mesmo, pois qualquer coisa eu cairia fora dali. Então, quando eu olhei pela janelinha de vidro, colocando a minha lanterna na frente, pois a sala estava sem iluminação, eu não acreditei no que eu vi. Em uma das mesas lá dentro tinha uma pessoa deitada, com um tipo de camisola branca, como um corpo que ficava ali no necrotério, esticada e dura. Eu pensei então, acho que estou vendo coisas, não é possível isso. Nisso, eu reuni toda a minha restante de coragem, se é que eu tinha alguma. Meu coração acho que batia até umas 200 batidas por minuto, parecia que estava na garganta até. Eu chutei a porta com tudo, apontando a lanterna e a arma na direção de dentro. Nunca imaginei que viria nada igual. Era como se algo em decomposição, com uma cor esverdeada, tinha olhos vermelhos parecendo acesos e com muitos cabelos, e tinha unhas enormes. Aquilo começou a levantar e virou para mim. Eu, com a arma na mão, nem consegui disparar. Eu gritei, virei para trás, saí correndo como nunca corri em toda a minha vida. Nisso, escutei a porta abrindo novamente atrás de mim. E eu nem consegui olhar. Subi as escadas de 2 em 2 degraus e fui para a sala de segurança, onde tranquei a porta. Nisso, eu tremia como uma vara verde. Então passei um rádio para a central dizendo que eu estava passando mal. Bebi acho que 1 litro de água e deitei no sofá. Depois de uns minutos comecei a sentir dores no peito. Não sabia o que era. Depois de uns 40 minutos, um carro da central com alguns outros seguranças, os quais, me vendo daquele jeito, me levaram para um hospital, onde viram que a minha pressão estava altíssima e eu estava quase tendo um infarto. Perguntaram o que havia acontecido, e eu titubeei um pouco em contar, mas contei para os colegas que tinha acontecido. Estranhamente, eles se olharam e ficaram perplexos. E eu perguntei se eles acreditaram em mim. Então, eles disseram que coisas estranhas aconteciam naquele lugar, mas não esticaram o assunto. Passei o resto da noite no hospital, sendo liberado pela manhã. Naquele dia, que era o meu dia de folga, eu fui até a chefia da empresa. E quando cheguei lá, misteriosamente já haviam alguns documentos me transferindo de local de trabalho para um outro, em uma empresa. Perguntei por quê e eles disseram: a chefia acha que será melhor para você assim. Afinal, ninguém fica muito tempo neste posto de trabalho mesmo. Bem, eu dei graças a Deus por isso.
Fiquei 1 ano trabalhando de vigia nesse novo local de trabalho e depois consegui um emprego bem melhor em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, onde fiquei até me formar. Hoje, sou engenheiro civil em uma grande empresa de projetos. Sou casado, tenho um casal de filhos e sou feliz, mas nunca mesmo, me esquecerei daqueles momentos terríveis que vivi no meu emprego provisório como vigia. Fico imaginando o que seria aquilo que vi. Por que surgiu ali? O que queria e por que aparentemente saiu para me perseguir? E aqueles outros vultos, o que seriam? E o que teria havido com o vigia que trabalhava lá antes de mim, o qual sumiu? São tantos mistérios e tantas perguntas a quais nunca descobrirei suas respostas. E nem quero. Só tenho pena do segurança que ficou no meu lugar. Será que ele conseguiu ficar mais tempo do que eu e os outros antecessores? Esse é um relato de Alexandre Vieira de Santana do Parnaíba, São Paulo. E assim como ele, você trabalharia de vigia noturno? Eu trabalho. Então, até a nossa próxima história.